Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Tudo bem? O TV Saudade Entrevista de hoje está muito feliz de receber uma grande atriz brasileira, um trabalho bastante interessante. É sobre esse trabalho que a gente vai conversar. Ela vai contar a história para a gente de bastidor, contar a história de personagem, falar sobre dramaturgia em geral. Falo com a atriz Flávia Garrafa. Flávia, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Seja bem-vinda. Eu é que agradeço, viu, América? Eu estou muito feliz aqui de aceitar. Eu adorei o nome do programa, TV Saudades. Achei muito legal, achei significativo, muito bom. É porque eu faço um trabalho de memorialismo e que acho importante relembrar quem sedimentou a estrada para atores da sua geração e os que vieram depois trilharem o caminho do sucesso. Eu acho importante. O Brasil é um país sem memória, sempre é bom a gente resgatar a memória, né? Muito bom, arrasou, muito bom. Bom, podemos começar? Vamos falar de dramaturgia? Vamos! Então, vamos lá. Flávio, eu gosto de começar sempre pelo começo. E o começo é perguntando para você quando a Flavinha, a pequena Flávia, se interessou por esse universo artístico, em que momento que ela decidiu que é esse caminho que ela queria seguir, e qual foi a tua trajetória? Você teve uma formação clássica, você se formou na prática. Me conta um pouco essa tua incursão. Vamos lá. Bom, eu sempre fui muito comunicativa, né? Só que assim, hoje eu sou psicóloga, contando do final até o começo, eu sou psicóloga, né? Então eu consigo me analisar e vejo que o teatro me salvou de muitas coisas, sabe? Me salvou de muitas questões na adolescência, de muitas questões na infância. Eu era uma criança gordinha, bem gordinha. Não acredito. Eu era assim. Acredite. E por isso, né, ainda mais na época que eu era criança, né, eu tenho 48 anos, quer dizer, isso já era, a gente era bem taxada, tal, e eu vinha de uma família de pessoas muito bonitas, né, minhas primas eram todas muito lindas, magras, meus primos, todos esportistas, né, e eu era ruim nos esportes, era gordinha, mas eu era muito engraçada. E aí, eu acho que faz parte da minha criação também isso, assim, de achar o seu lugar, sabe? Então, assim, como contando da Flavinha pequena, assim, eu comecei a fazer peça de Natal na minha família, né, com as minhas tias dirigiam umas peças de Natal. Aí, não chegava na peça de Natal, eu era o astro, né, da peça de Natal, porque as pessoas adoravam, porque eu era engraçada, porque... E aí eu comecei a achar um barato aquilo. Mas, assim, trocando em miúdos, comecei a achar um barato aquilo de ser admirada, sabe? De ser achado num lugar, fazer as pessoas rirem. Tudo isso me deixava muito, muito feliz. E aí, com o tempo, eu fazia balé na época, mas como eu disse, eu era gordinha, era bem difícil para mim o balé, mas eu não saía do balé, porque chegava na apresentação no final do ano, as pessoas falavam assim, olha a cara dela, mas era só a cara. O resto não adiantava, entendeu? Era muito ruim no balé. Mas, enfim, até que na escola de balé que eu fazia, começou um curso de teatro. Porque o curso de teatro... Que cidade você é? Sou de São Paulo. Você é paulista, paulistana? Sou paulistana, E aí eu fazia um curso de balé aqui, porque eu queria fazer teatro na escola, tinha um grupo de teatro na escola super forte, só que só podia ser a partir do 8º ano. E eu estava no 7º, e eu lembro que a minha mãe falou, olha, vai abrir um curso de teatro aqui. Olha, coincidentemente, quem deu esse curso foi a Fátima Toledo, mas ela não era nada do que ela é hoje, assim. Ela foi dar um curso de teatro nas loucas do balé.
E aí, na hora que eu comecei a fazer o primeiro curso de teatro, eu falei, cara, é isso que eu quero. E eu já sempre soube que era isso, mas assim, quando eu fiz o teatro, eu falei, eu saí do balé, entrei para o grupo de teatro da escola, né? E fui muito feliz lá no grupo de teatro da escola, fiz muitas montagens. Aí, o que aconteceu, né? Na adolescência, de novo, eu não era encaixada em nenhum grupo. Eu não era nem eu era muito boa aluna, mas não era a CDF que estava na frente. Eu não era a zoneira do fundo, mas eu gostava de conversar. Eu não era dos drogados, mas era da balada. Sabe assim, eu era muito híbrida, sabe? E o teatro me trouxe a minha tribo. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a ser reconhecida na escola como a menina que fazia teatro, a menina que era artista e tal. Então, assim, hoje em dia, quando eu converso com os meus amigos da escola e eles veem coisas que eu faço na televisão, no cinema, no teatro, eles falam, a gente não se surpreendeu, porque a gente sabia que você ia, não tinha como, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar que idade você tinha quando você fez isso, esse teu curso na escola. 12 anos. Na escola de 14 a 17. Mas você começou, então, aos 12 anos. Eu comecei aos 12 nessa escola de teatro, né? E daí eu fiz o curso de teatro da escola de 14 a 17, e aí eu resolvi entrar para o profissionalizante, aí fazer o Célia Helena. E daí eu já estava totalmente decidida a fazer teatro na minha vida. Aí que entra a reviravolta da minha vida, porque assim, eu ia ser atriz, eu ia fazer faculdade de teatro e tal. Isso era 1991, quando eu tinha que escolher no manual da FUVEST, que o manual ainda era assim, não era assim, né? Tinha que escolher, né? Tipo, que você quer ser? E eu tinha sido convidada pela professora do colégio, ela ia montar uma peça no profissional, e ela me chamou para fazer meu primeiro profissional. Então, eu já estava assim, eu ia prestar vestibular, eu já ia fazer o primeiro profissional, tal. E nesta hora, o meu pai interviu, né? E falou, não, você não vai fazer artes cênicas na faculdade de jeito nenhum. É isso que eu ia te perguntar. A tua geração ainda sofria esse tipo de preconceito? Muito. Mas acho que a minha geração sofreu muito. Acho que foi uma das últimas a sofrer muito. Porque eu vejo depois alunos meus que foram fazendo assim, porque na minha geração não tinha espaço, porque assim, não tinha cinema. Olha só, a geração de hoje tem todos os streamers, tem todos os cinemas, tá tudo muito aberto. Tem e o pai empurra, né? Os pais empurram para ser ator. Exatamente. Na minha época, o meu pai falava, cara, não é possível que você... Aí era cheio de preconceito, né? Você, tão boa aluna, vai ser atriz, ou como se a atriz não estudasse, né? Uhum. Você, tão boa aluna. E aí ele ficava falando que ator era coisa... Aí vinha todos os preconceitos da época, a coisa de ser homossexual, de ser todas as coisas que eram marginalizadas na época, elas iam para quem era artista, né? O que, na verdade, é uma bobagem única, mas na época era muito assim, tinha uma vala, que era a vala dos homossexuais, artistas, reivindicadores, revolucionários, né? Eram tudo... E aí, meu pai era dentista, formado pela USP, e aí ele falou, ó, só que daí eu tenho 17 anos, eu tinha que ter autorização do meu pai para poder entrar. Mas já tinha feito Célia Helena. Não, eu estava no meio de Célia Helena quando eu tive esse convite. Tá. Meu pai estava pagando Célia Helena, inclusive, entendeu? Não é que ele falava não vá fazer, mas ele falava não vai fazer só isso. Tá. Tenha um plano B. E aí eu tive esse convite e eu precisava que meu pai autorizasse eu entrar no profissional. Eu não podia entrar no profissional menor de idade sem autorização dos meus pais, certo? E meu pai falou assim, tudo bem, você vai ensaiar a sua peça. Isso era o ano do vestibular, tá? Mas você vai entrar na USP. E em outra coisa que não é teatro. Na USP? Ele colocou uma pressão, porque eu acho que ele falou, cara, se não pressionar, você falar qualquer coisa, ela vai entrar em qualquer coisa, entendeu? Ela vai fazer qualquer coisa. Então, e como ele sabia que eu era boa aluna, que eu gostava dos desafios, e aí ele me jogou o manual e falou assim, escolhe alguma coisa que não seja teatro. Aí eu pirei, porque eu falei, cara, o que eu vou escolher? Porque eu gostava de biologia, eu gostava de matemática, mas ao mesmo tempo... E daí eu lembrei da minha tia, eu tenho 2 tias que são psicólogas, e eu lendo o manual da FUVEST no negócio da psicologia, olha que louco. Por isso a importância do manual da FUVEST quando descreve a profissão. Eu falei, cara, o psicólogo estuda o comportamento humano e o ator reproduz o comportamento humano. Vai me ser útil se eu fizer. E aí eu tinha um plano. Eu ia passar na faculdade e aí no primeiro ano eu ia pedir transferência para a ECA. Né? Porque a psicologia lá na USP, a psicologia era aqui. A ECA aqui. Você vai dar na ECA. Então, assim, era uma coisa muito próxima. Eu já sabia, porque eu já tinha ido fazer visita na faculdade que o colégio levou. Bom,
Aí, o que eu fazia? Eu ia para o colégio de manhã, fazia cursinho à tarde, e ensaiava até as 2 da manhã. Meu pai ia me buscar às 2 da manhã, que era um combinado meu e dele. Abandonou a Célia Helena. Abandonei a Helena, Tá. do segundo semestre. Porque daí eu falei, e depois eu vou falar sobre isso aqui, porque a formação de ator, ela é muito complexa. Porque formação de ator é hora de palco, ou horas de set, ou horas de... Mas isso não quer dizer que não tenha que estudar, mas aí eu vou dissertar sobre isso. Bom, resumindo, eu estudei, eu passei na primeira lista na FUVEST, na USP, na psicologia da USP, que não é um curso tão fácil. Na minha época era bem mais fácil, hoje em dia é concorridérrimo. Hoje em dia, quando eu falo que eu fiz USP, o pessoal fala, nossa, na minha época era mais ou menos. Meu pai ficou tão feliz e me levou para conhecer a universidade, levou para conhecer o Odonto, ficou feliz, fez festa e tal. Eu falei, bom, parte do plano tá pronto. Ele tá super feliz, ele tá calmo. Aí eu estreiei a minha peça no profissional nesse ano. Frequentei a faculdade, aquela coisa meio... Qual é o nome da peça? Chamava Noite que Te Quero Dia. Tá. Da Linei Hirsch e da Zara Barbosa Alves, que a Linei Hirsch foi minha professora de teatro. Quem? Linei Hirsch. Ela é uma dramaturga que fez mestrado. Tá. Hoje em dia ela mora em Bragança. Ela tudo bem, encanadinha. E aí, quando eu estreiei a peça, estava na faculdade, fiz muitos amigos na faculdade, porque essa que é a diferença, América. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito híbrida. Então, assim, eu tenho necessidade de me relacionar com pessoas civis. Não tenho muita paciência para muito artista em volta. Isso é uma coisa muito... Essa coisa muito etérea que a gente tem como artista, quando eu tô com muito artista em volta, eu começo a ficar um pouco... Sempre foi assim, eu sempre quis ser assim, eu tenho meus melhores amigos, não, eu tenho muitos amigos, a Ângela Dipp é muito minha amiga e é artista, mas eu tenho também grandes amigos que não são artistas e que eu preciso deles, sabe? Para pôr meu pé no chão. Não sei se você me entende, se você me entende. Se a gente fica muito nessa nuvem, eu preciso de gente que tem um pé na realidade. Sim, mas, viver um outro universo, né? Não só o teu, não só aquele que você... Não só o meu, é importante, é importantíssimo. Aí, quando eu estava no... Aí começa a história. Quando eu estava no... Começa não, né? Já comecei a horas. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, em dezembro, a faculdade em greve, porque a USP é maravilhosa, mas eu fiz 5 anos de USP, 3 de greve, tá? É uma loucura, tipo, o que tem de greve. Mas, enfim, teve uma greve de alunos para a biblioteca da psico, nananana. Estava repondo aula em dezembro, e o meu plano era passar o primeiro ano, que só podia trancar depois de 6, depois de 1, sei lá. Eu ia fazer a transferência. E meu pai morreu. Meu pai teve um infarto fulminante e morreu. E aí, na hora, eu falei, cara, eu não vou ser capaz. Eu vou fazer a psicologia até o fim. Daí, resolvi me apaixonar pela psicologia, porque daqui que eu... Aí, no ano seguinte, meu pai era rimo de família, claro, ele era dentista, ele era autônomo, então, assim, ele tinha seguro de vida, mas era bem baixo, 3 filhos, a minha mãe, que era professora de matemática, quer dizer, eu e o meu irmão mais velho saímos para trabalhar. Graças a Deus eu fazia USP e eu não pagava nada. E aí o que eu fiz? A minha mãe falou, por que você não desenvolve um curso de teatro para adolescentes? A gente leva na escola que eu dou aula. Aí eu desenvolvi um curso de teatro que tinha uma proposta de juntar psicologia com teatro para adolescentes, mas eu tinha só uma proposta, porque eu estava no segundo ano da faculdade. E olha, no fim, isso deu muito certo. Aí eu comecei a dar aula, me apaixonei por dar aula de teatro, cursei a faculdade junto, fui dando aula em outras escolas, né? Comecei sozinha e tal. Quando eu cheguei eu tinha guardado um dinheiro e eu falei, bom, agora eu vou estudar teatro, vou me dar o direito de estudar teatro, porque eu fiquei estudando psicologia. E assim, não é mole uma faculdade de psicologia, não é mole passar, é difícil pra caramba, porque ainda tem além de todo o conteúdo que você tem que ler, fazer prova, trabalho, entregar, não sei o quê, tem horas de estágio que você é posto à prova, entendeu? Eu sei, porque a minha primeira mulher, eu namorei ela a fase toda de psicologia na USP, anterior a você. Mas eu namorei 5 anos. 5 anos que ela fez faculdade foi o tempo que ela foi minha namorada. Ela fez na USP também? E você foi sujeito de PMK, essas coisas, foi sujeito de teste dela ou não? Algumas coisas, sim. A gente fazia muito com os namorados, essas coisas. A gente levava os namorados para fazer sujeito de... Algumas coisinhas, sim. Olha, não, e não é uma faculdade fácil. Então, você acompanhou integral, a USP integral. E mexe com a cabeça também, né? Mexe muito com a cabeça, né? Muito, muito. Agora, quer saber, você se formou. Você atendeu? Graças a Deus, não, né? Para o bem da humanidade. Eu atendi só atendi no colégio, na faculdade. É que eu ia perguntar se você fez psicodrama, né? Eu fiz como paciente.
Ah, e gostou? Mas, de novo, achei chato, porque eu falei, cara, fazer teatro eu faço no palco. Aqui eu vou É, fazer análise, entendeu? Eu sou muito essa coisa, tipo, eu queria... Eu fiz, sei lá, 1 ano com o Sérgio Peraza, que era um super psicodramatista, e acabou que eu falei, não quero mais, não vou fazer. hum. E aí eu me propus, quando acabou a faculdade, todo mundo foi fazer estágio, foi abrir consultório, não sei o que lá, e eu fui para os Estados Unidos com o dinheiro que eu tinha guardado para estudar no Lee Strasberg Theatre Institute. E eu falei, agora eu vou fazer uma escola de teatro, eu quero respirar teatro, quero fazer aula de canto, de corpo, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí, como eu era órfã, eu tinha que eu mesma me bancar, né? Então eu guardei um dinheiro para ir. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você se apaixonou cedo pelo teatro, foi fazer psicologia por interferência do seu pai, com planos de largar a psicologia, ingressar na ECA. Aí, seu pai faleceu, você se sentiu meio em dívida com ele, concluiu a faculdade e aí misturou as duas coisas. Foi dar aula. Então, o teu ingresso no teatro, embora você já tenha feito aquela peça antes, foi como professora de atores. Sim, sim. Eu comecei mais como diretora, né? Que eu fazia montagem na adolescência e tudo mais. E a montagem, a gente tinha uma discussão ética, era uma coisa muito educacional, muito junto com a psicologia, eu fui fazendo isso. Mas eu só fui mesmo estrear como atriz mesmo, no circuito, porque eu estreiei, né, no profissional, durante que era o dia, tem até uma crítica falando bem do trabalho e tal. Depois eu fiquei a faculdade inteira fazendo só teatro amador. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu estudei, morei 9 meses nos Estados Unidos, estudei lá no Luiz Prazo. Quando eu voltei, eu ingressei numa montagem, que é do Cuidado Garoto Apaixonado, que chama. É um livro do Tony Brandão, uma adaptação da peça também dele, direção da Débora Dubois. Essa peça foi um hit, um sucesso, era uma peça sobre um garoto, o primeiro amor de um garoto e tal. E eu fui indicada para um monte de prêmio de atriz coadjuvante. E daí, quando eu voltei, comecei essa peça, daí eu me abri para a classe, para o mundo artístico. E aí foi quando eu comecei a trabalhar muito, 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 muito. E aí que eu comecei a fazer teste de publicidade, aí que eu comecei a fazer coisa na televisão. Assim, foi depois que eu fui para os Estados Unidos